Você sabe o que significa ter tudo e perder tudo em um dia? Eu sei. Eu sou Jó, e esta é a minha história. Eu era o homem mais rico entre todos no Oriente, vivendo na terra de Uz. Eu tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e servos para comandar. Eu também fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Eu temia a Deus e evitava o mal. Quando meus filhos realizavam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber com eles, eu me certificava de que eles fossem purificados de manhã cedo, pensando talvez meus filhos tivessem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Um dia, enquanto meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim e disse: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando nas proximidades, e os sabeus os atacaram e os levaram. Eles mataram os servos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse: o fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse: os caldeus se reuniram em 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram. Eles mataram os servos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Mais uma vez, outro mensageiro veio e disse: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento impetuoso veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, e ela desabou sobre eles, e eles estão mortos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Eu fiquei despedaçado, incrédulo. Rasguei minha túnica, raspei minha cabeça e caí no chão gemendo e sofrendo, pois meu maior medo havia se materializado. Peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me arranhei com ela enquanto estava sentado entre as cinzas. Minha própria esposa me disse: você ainda mantém sua integridade? Ela me disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Essas foram as palavras que minha própria esposa me disse. Eu retruquei: você está falando como uma mulher tola. Devemos aceitar o bem de Deus e não o mal? Em tudo isso eu não culpava a Deus por fazer o mal. Eu não pequei no que disse. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar ouviram todas as tribulações que haviam ocorrido comigo, eles deixaram suas casas e se encontraram por acordo para me consolar e mostrar solidariedade. Os 3 eram mais velhos do que eu. Quando eles me viram de longe, mal conseguiam me reconhecer. Eles começaram a chorar em voz alta, rasgaram suas túnicas e jogaram poeira sobre suas cabeças. Então, eles se sentaram no chão comigo por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra para mim, pois viram quanto eu estava sofrendo. Eu abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Eu exclamei: que pereça o dia do meu nascimento e a noite que disse: foi concebido um menino. Que esse dia se transforme em trevas, que Deus acima não se importe com isso, que nenhuma luz brilhe sobre ele. Eu comecei a questionar tudo. Por que a vida é dada àqueles em miséria e vida à alma amarga? Aqueles que anseiam pela morte que não vem, que a procuram mais do que o tesouro escondido, que se enchem de alegria e se regozijam quando alcançam o túmulo? Por que a vida é dada a um homem cujo caminho está escondido, a quem Deus cercou? Minha comida diária virou suspiros, meus gemidos se derramaram como água. O que eu temia aconteceu comigo. Eu não tinha paz, nem quietude, eu não tinha descanso, apenas turbulência. Meu espírito estava quebrado, meus dias foram encurtados, a sepultura me aguardava. Zombadores me cercavam, meus olhos tiveram que olhar para a hostilidade deles. Eu orei: dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem mais me dará segurança? Meus olhos se turvaram de tristeza, todo o meu corpo era apenas uma sombra. Eu disse: meus dias estão terminados, meus planos estão desfeitos. Meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, me confortaram como todos os amigos. Eles pretendiam me fortalecer em meu sofrimento. Eles também deram sua opinião sobre o assunto. Eles falaram sobre por que Deus permite que as pessoas sofram.
Eles acreditavam que eu estava sofrendo porque havia feito algo errado e, como resultado, me encorajaram repetidamente a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Elifaz concluiu que minha dor devia ser devido a algum pecado que eu tinha cometido e recomendou que eu buscasse o favor de Deus. Bildade e Zofar concordam que eu devo ter cometido o mal para provocar a justiça de Deus e argumentar que eu deveria tentar exibir um comportamento mais inocente. Bildade assume que meus próprios filhos trouxeram a morte sobre si mesmos. Ainda pior, Zofar respondeu: todas essas palavras ficarão sem resposta? Esse falador será justificado? Suas palavras vazias silenciarão outros? Ninguém o repreenderá quando você zombar. Você diz a Deus: minhas crenças são impecáveis e sou puro aos seus olhos. Oh, como eu gostaria que Deus falasse, que Ele abrisse os lábios contra você e revelasse os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Saiba disso. Deus até esqueceu alguns de seus pecados. Com certeza Ele reconhece os enganadores, e quando Ele vê o mal, Ele não toma nota? Mas se você dedicar seu coração a Ele e estender suas mãos a Ele, se você se livrar do pecado que está em suas mãos e não permitir que o mal habite em sua tenda, então, livre de culpa, você levantará a cabeça. Você ficará firme e sem medo. Certamente você esquecerá sua aflição, lembrando-se apenas como águas passadas. Eles presumiam que meus problemas eram um sinal seguro do julgamento de Deus, mas eu temia a Deus e evitava o mal. Em certo momento, eu me cansei deles. Eu disse a eles: sem dúvida, vocês são as únicas pessoas que importam, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu também tenho mente, eu não sou inferior a vocês. Quem não conhece todas essas coisas? Tornei-me motivo de riso para meus amigos, embora eu clamasse a Deus, mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e argumentar meu caso com Deus. Mesmo que Ele me mate, ainda esperarei nele. Com certeza defenderei meus caminhos diante dele. Certamente isso se tornará em minha libertação, pois nenhuma pessoa ímpia ousaria comparecer diante dele. Agora que preparei meu caso, eu sei que serei justificado. Alguém pode apresentar acusações contra mim? Se sim, ficarei em silêncio e morrerei. Apenas me conceda essas duas coisas, ó Deus, e então não me esconderei de você. Retire sua mão de mim e pare de me assustar com seus terrores. Então, me chame, e eu responderei, ou deixe-me falar, e você me responderá. Quantas injustiças e pecados eu cometi! Estou pronto para confrontar Deus. Eu pediria a Ele para me mostrar meu erro e meu pecado. Deus, por que você esconde seu rosto e me considera seu inimigo? Você prende meus pés em grilhões. Você observa de perto todos os meus caminhos, colocando marcas nas solas dos meus pés. O sofrimento era demais para mim, e agora estou amargo, ansioso e assustado. Eu denuncio a injustiça de Deus, que permite que o ímpio prospere, enquanto eu e muitas outras pessoas honestas sofremos. Quero confrontar Deus e protestar, mas não posso encontrar Deus fisicamente. Eu disse aos meus amigos: pelo Deus vivo que me negou justiça, o Todo-Poderoso, que amargou minha vida, enquanto eu tiver vida dentro de mim, o fôlego de Deus em minhas narinas, meus lábios não dirão nada maligno e minha língua não pronunciará mentiras. Nunca admitirei que você está certo. Até morrer, não negarei minha integridade. Manterei minha inocência e nunca a abandonarei. Minha consciência não me reprovará enquanto eu viver. Eventualmente, o Senhor intervém. É muito difícil se defender quando se está em tamanha miséria. Qual era a minha maior dor? Era física. Eu estava coberto de feridas da cabeça aos pés, cansado e exausto e com uma dor excruciante. Minha dor era social. Por causa da minha aparência física e do fato de que a comunidade local estava ciente da minha tragédia recente, eu me tornei um pária social. As pessoas passavam pelo outro lado da rua, em vez de conversar comigo enquanto eu estava sentado na cinza no final da aldeia. Até os adolescentes riam de mim. Minha dor também era mental.
Eu enfrentava a dor mental de não saber por que essas coisas angustiantes estavam acontecendo comigo, especialmente porque parecia não haver nada em meu passado que indicasse isso. Minha dor também era espiritual. Minha angústia espiritual era muito pior do que qualquer outra, pois eu me sentia separado de Deus. Isso era a verdadeira e mais excruciante dor. O sofrimento é muito mais agonizante quando acreditamos que Deus está distante e desinteressado. No entanto, quando finalmente consegui falar com Deus, as coisas não saíram como planejado. Durante meus discursos, 36 vezes pedi a Deus para falar comigo. Agora, recebi meu desejo. O Senhor então falou comigo, dizendo: quem é esse que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem. Eu o questionarei e você me responderá. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me, se você entende. Quem marcou suas dimensões? Com certeza você sabe. Quem estendeu uma linha de medição sobre ela? Em que foram assentadas suas bases? Ou quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria? Quem fechou o mar com portões quando ele irrompeu do ventre, quando eu o envolvi em nuvens e o envolvi em escuridão espessa, quando estabeleci seus limites e coloquei suas portas e trancas, e disse: até aqui você pode vir e não mais adiante. Aqui está o fim de suas orgulhosas ondas. Você já deu ordens amanhã, ou mostrou ao amanhecer seu lugar, para que ele pegasse a terra pelas bordas e sacudisse os ímpios dela? A terra toma forma como barro sob um selo. Suas características se destacam como as de uma peça de roupa. Aquele que contender com o Todo-Poderoso pode corrigi-lo, que aquele que acusa Deus lhe responda. Eu respondi ao Senhor: sou indigno. Como posso responder a você? Ponho a mão sobre a boca. Eu falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. Então o Senhor falou: você desacreditaria minha justiça? Você me condenaria para se justificar? Você tem um braço como Deus? Pode sua voz trovejar como a dele? Vista-se com glória e esplendor. Vista-se de honra e majestade. Derrame a fúria da sua ira. Olhe para todos os que são orgulhosos e humilhe-os. Olhe para todos os que são orgulhosos e os abaixe. Esmague os ímpios onde eles estiverem, enterre-os juntos no pó, cubra seus rostos na sepultura. Então eu mesmo admitirei a você que sua própria mão direita pode salvá-lo. Olhe para o Behemoth, que fiz junto com você e que se alimenta de capim como um boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos de sua barriga. Sua cauda se balança como um cedro, os nervos de suas coxas são bem unidos. Seus ossos são tubos de bronze. Seus membros são como varas de ferro. Ele é o primeiro entre as obras de Deus. No entanto, seu Criador pode se aproximar dele com a espada. As colinas trazem sua produção, e todos os animais selvagens brincam perto dele. Sob as plantas de lótus ele se deita, escondido entre os juncos do pântano, e os lótus o escondem em sua sombra. As bétulas do ribeiro o cercam. Um rio pode se precipitar contra sua boca, mas ele não será alarmado. Ele está seguro, mesmo que o Jordão avance contra sua boca. Você poderia capturá-lo pelos olhos ou prender sua mandíbula com um gancho? Eu caí no chão e disse: eu sei que você pode fazer todas as coisas, nenhum propósito seu pode ser frustrado. Você perguntou: quem é este que obscurece meus planos sem conhecimento? Com certeza falei de coisas que não entendia, coisas além do meu conhecimento. Você disse: ouça agora, e eu falarei, eu o questionarei, e você me responderá. Meus ouvidos tinham ouvido falar de você, mas agora meus olhos o viram. Portanto, eu me desprezo e me arrependo no pó e nas cinzas. O Senhor instruiu meus amigos e a mim a orar por eles, pois ele estava irado com eles, pois não falaram a verdade sobre ele. Ambas as vezes em que Deus falou comigo, aconteceram em meio a uma tempestade. Deus me lembrou que Ele é o Criador de tudo. Deus revisou sua incrível atividade de criar e sustentar o mundo, perguntando-me se eu poderia igualar aquele trabalho. O Senhor termina perguntando se eu estava em posição de julgar.
dizendo que era presumido da minha parte acreditar que ele deveria se explicar para mim. Eu me senti muito pequeno como servo de Deus. Eu fui justificado, mas meus 3 amigos, por outro lado, foram severamente punidos por Deus. O Senhor diz que eles não falaram com precisão sobre mim. O aspecto notável das 2 conversas de Deus comigo é que ele ainda não respondeu minhas perguntas. Eu orei por meus amigos e o Senhor restaurou minha fortuna e me deu o dobro do que eu tinha antes. Todos os meus irmãos e irmãs e todos que me conheciam antes vieram e comeram comigo em minha casa. Eles me confortaram e consolaram, e cada um me deu um pedaço de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou mais a parte final da minha vida do que a primeira. Eu tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Espero que tenha aprendido sobre essa história. Que Deus abençoe sua vida.